Alegria, meus amigos! Hoje, nossa aula de Química forte aí. Você que vai fazer vestibular de Medicina, o UERJ Medicina Bonfim, passou muita gente com a Medicina. Eu acredito que vai cair Química também na prova do CFO-CBMERG, mas, por enquanto, vai estudando aí o que o Bonfim vem falando, o treinamento CFO-CBMERG isolado. Nunca se sabe, matemática e física e redação a gente tem certeza que vai cair. Mas as 50 questões objetivas, será que vai ser 25 questões de matemática? 25 questões? Não, é muita coisa. Então preste atenção aí no bizu, tá bom? Então você vai fazer o Unigran Rio Medicina, vai fazer a prova desse final de semana do Colégio Naval, que vai ser esse final de semana. Preste atenção também para você ficar esperto aí, tá bom? Sempre cai questões desse tipo. Só que para o nono ano não chega a ser química, falamos de ciências, ok? Então vamos falar de substância pura, misturas, né? Nós temos a mistura, que são várias substâncias adicionadas umas às outras, e a substância pura, que tem sua parte ali, né, elegante, a diferenciação. Quando é que é uma substância pura, quando é que não é? Vamos lá. As misturas, em geral, é difícil você ter na natureza algo puro, puro, puro. Mas nós temos, né, o sódio. A água é substância pura? Mas ela não é feita de hidrogênio e oxigênio, mas é uma substância pura. Ser substância pura é aquilo que se encontra na natureza, na sua forma in natura. Natureza, né? Na sua forma normal. Agora, ser uma mistura é quando você pega dois elementos puros ou dois elementos diferentes, que podem ser misturas ou não, e transforma numa nova mistura, ok? Então são compostos industrializados, né? Compostos misturados naturalmente também existe. Então tudo isso vai fazer parte da química. Essa separação, processo de separação de misturas. As substâncias homogêneas, elas conseguem se dissolver. Por exemplo, água e álcool se mistura? Uma parte sim, tem o álcool hidratado, né? Mas o álcool, ele não é uma substância que tem a mesma propriedade que a água, porém, semelhante dissolve semelhante. Um exemplo, o óleo e água se misturam? Não, por quê? O óleo é uma mistura covalente, né? E a água é uma substância que tem polaridade ali, então tem uma diferença assim. A água, ela tem a eletricidade, né? Fraquinha, mas transmite. A água pura transmite? Mas a água que a gente bebe, que vem da fornecedora de água, né, vem adicionada com iodo, vem adicionada com cloro. Então esses elétrons livres vão levar e dar choque mesmo. Entendeu? Então é importante você observar isso. Até a água que eu bebo, mas aquela água que eu compro lá no mercado, aquela água tampada, fechada, né, aquele negócio todo, que o tio vende lá no caminhão, também tem a mesma coisa. Não é isso? Então é importante você observar aí, e qualquer dúvida, manda para o Bonfim. Mas o bizu que eu vou te dar da aula de hoje é o seguinte: quando tiver um gráfico de substância pura, como é que eu identifico quando a substância é pura? Quando ela tem ponto fixo de fusão e ebulição. Olha lá. Então, observa aqui. Esse é um gráfico de substância pura. Então, ao longo do tempo, a temperatura vai subindo, né? Aqui é o ponto de fusão. O ponto de fusão é quando o sólido deixa de estar somente no estado sólido e começa a derreter uma parcela dele até todo o processo acontecer. Então, por exemplo, aqui eu tenho o sólido somente. Mas em determinada substância ou o que for, não necessariamente sempre a água. Agora, já aqui, a mudança de estado físico vai acontecer. Enquanto a mudança de estado físico acontecer, a temperatura não aumenta, vai ser sempre constante, tá? Então aqui eu tenho duas fases, sólido mais líquido. Cheguei aqui, nesse momento, todo o sólido derreteu. Então houve a fusão. Aqui vai ter somente o que? Líquido.
E aqui vai ser a mesma coisa, líquido mais vapor. Ele vai atingir o ponto de ebulição. No ponto de ebulição, a mudança vai ocorrer, né? E ó, mudança de estado físico. Nesse momento aqui são duas fases acontecendo, líquido mais vapor. E aqui evaporou tudo. Então, enquanto todo líquido não evaporar, a temperatura não muda. Isso é uma substância pura. Guardou? Ah, professor, mas tem substâncias que parecem ser substâncias puras, mas não são, é verdade. As substâncias eutéticas e as eutrópicas. Por exemplo, nunca mais você vai esquecer, ó, zebu. Zebu, azeotrópica, ebulição. Então, a substância azeotrópica, ela tem o ponto de ebulição, olha aí, constante. É a substância azeotrópica. Zebu, viu? Azeotrópica. A substância azeotrópica tem o ponto de ebulição constante. Ó. Z de azeotrópica e Bu de ebulição. Zebu. Guardou? Então olha lá. Ele vai atingir uma ponta. Aí mudou, foi. Né? Não é líquido, a temperatura continua variando, é muito rápido, é volátil nesse ponto. Aí daqui ficou meio assim, chegou aqui. Aqui não. Aqui ele vai manter uma temperatura fixa até toda a substância acontecer. Tá bom? Já na eutética, a eutética, nesse caso, a eutética é diferente? É diferente. E não mais é boa. Eutética. A eutética, ela vai ter o ponto de fusão constante e vai ter aqui bem definido, né, a sua mudança de estado físico. Depois já não vai ter mais isso. A eutética, ela tem o ponto de fusão constante. Então lembra uma substância pura, tem propriedade de substância pura. Ok? Mas é uma mistura. Mistura eutética, mistura azeotrópica. Muitas das vezes você junta duas substâncias puras e dá nisso, só que acaba que eles conseguem ter um ponto de equilíbrio molecular ali, beleza? E já a mistura mesmo, ela já não tem nada disso. Aí você vê, né? Ah não, isso é uma mistura, professor. Sim, aqui é uma mistura mesmo, olha lá. Eu entendi, mano. Sua 10. Obrigado. Então a mistura vai, aquela coisa toda. Tá muito bem, esquentou, pá, fundiu. Derreteu tudo, virou líquido. Tá muito bem, esquentou, derreteu, pá, foi, puf, mudou o estado físico, pá, vapor. Então a substância, a mistura vai ser assim. E para quem esqueceu, nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. Estou falando de matéria, né, mas é importante, né? Sólido, líquido e gasoso. Os estados físicos da matéria, né? A mudança do estado sólido para o líquido, nós temos o valor de liquefação, fusão, tá? Fusão. Lembra de fundiu o caixonete. Ó. Do líquido para o vapor, processo de vaporização, evaporação, vaporização. Do gasoso para o líquido, processo de liquefação, condensação, que é o termo que usamos mais na química, né? Condensação. Do líquido para o sólido, vai ser o processo de solidificação. Ok? O processo do sólido diretamente para o gasoso, lembra do caso da naftalina, compostos assim bem específicos, né? Do sólido para o gasoso vai ser o processo de sublimação. Aí do gasoso para o sólido, sublimação também. Tanto indo quanto voltando é sublimação. Sublimação inversa? Não, sublimação. Ok? Vamos ver se você entendeu aqui. Preste atenção, vamos fazer uma questão bonita aqui do Colégio Naval. Preste atenção, Cauã! Preste atenção, meu amigo Maranhão!
Meu amigo Braz, presta atenção também. Olha aqui, meus amigos, isso aqui é uma questão do Colégio Naval, tá? Do ano de 2018. Analise o gráfico de aquecimento de uma substância representada na figura abaixo. Olha lá. Então, não sei que substância é essa, ele também não fala. Mas ou não é uma substância pura? Olha lá. Quando é uma substância pura, ela tem o quê? Patamares. Olha lá, ó o patamar aqui, ó, tá vendo? Certinho. Ponto certo de quê? Fusão e ebulição. Então, quando chega a 40 graus Celsius, essa substância ela entra no processo de fusão. E de 1 minuto a 3 minutos, ela vai estar no processo de fusão. É aquele estado onde há tanto sólido quanto líquido. De 3 a 5 segundos, a substância é totalmente líquida e vai variando. De 5 a 8 segundos é um processo também que vai acontecer bifásico, né? Que vai ser exatamente o que? Duas fases ali. Então vai estar líquido e gasoso ao mesmo tempo. Então vamos lá. Sendo assim, é correto afirmar que quando t igual a 2 minutos, tem-se um sistema bifásico. Olha lá, em 2 minutos, sistema bifásico. Verdadeiro, é a opção. Tá? Vamos só verificar as outras para manter nossa tese de mestrado. Quando t igual a 4 minutos, coexistem substância sólida e substância líquida. 4 minutos? Não, só líquida. Charlie, t igual a 1 minuto, inicia-se a liquefação da substância. Não. Inicia-se o que? A fusão. 1 minuto e ali, ó. Tá vendo? Vai derreter. Liquefazer seria o que? O contrário, né? Do vapor. Não. Delta. A substância tem um ponto de fusão igual a 60 graus Celsius. A substância tem um ponto de fusão, fusão é 40. E 60 vai ser o processo, o ponto de ebulição da substância. No intervalo de 5 a 8 segundos, a substância encontra-se totalmente na forma de vapor. Não, totalmente não, tem líquido ainda. Vapor vai ser somente a partir de 8 segundos. Perfeito, amigos. Espero ter podido ajudar vocês nessa missão aí, substância pura, mistura, né? Isso sempre cai em provas militares que tem química. No vestibular da UERJ, no exame de qualificação, a mesma coisa. Eu estou acreditando que vai cair no CFA Bombeiro, né? Por mais que eu tenha escutado algumas coisas assim. Mas fique atento, porque se química vai cair na sua prova, preste atenção, dá um like aí no vídeo, se inscreva no canal e qualquer coisa, me mande dúvidas. Caveira, salve!